E aí, gente? Tô aqui em Helsinki, na Finlândia, gravando um vídeo daqui pra vocês. Eu viajo pelo mundo sozinha, como nômade digital, ou seja, né, eu tenho um trabalho remoto e eu viajo enquanto eu trabalho. Então, em vez de ficar parada num lugar, alugando um lugar e trabalhando como a maioria das pessoas, eu, em vez de alugar um lugar e ficar parada, eu alugo lugares pelo mundo enquanto eu estou nesse lugar. Então, acabo sentindo muitas coisas, vendo muitas coisas, vivendo muito, né? E eu tenho ansiedade ainda, então eu não sei se é exatamente sobre isso, né? Sobre ansiedade ou sobre ser sensível e sentir muito, né? Mas cada lugar é uma surpresa de como eu vou sentir. Então eu quero dizer para vocês aqui nesse vídeo como que eu me sinto em vários lugares diferentes. Se você tá com um pouco de medo de viajar, ou né, tem medo de não se adaptar, ou não gostar do lugar, então isso é normal. E eu nunca sei o que eu vou sentir naquele lugar. Eu sou muito do ambiente, aquele ambiente pode me influenciar muito no que eu vou sentir e o que não vou sentir. E às vezes não é só o lugar, né? Não sei dizer, na verdade, eu sou uma pessoa que eu penso muito sobre o que eu estou sentindo e tento entender porquê. E nem tudo eu consigo entender o porquê. Mas esse ano foi, eu acho que um dos anos que eu mais senti coisas diferentes. Então, isso aqui são relatos pessoais, mas podem sim ser usados por você como para você entender que isso é normal, ou entender que você pode se sentir assim, e entender que pode ser muito bom também. Então, é uma jornada de autoconhecimento. E eu acho que é válido para todo mundo deveria poder fazer isso, né? Viajar para vários lugares, não só como turista, né? Mas ficar naquele lugar fazendo o seu dia a dia, né? Eu tenho minha rotina e faço o meu nesses lugares. Eu acho que para muitas pessoas isso não é nem relevante, porque elas não sentem tanto quanto algumas pessoas, né? Eu sou mais sensível, tudo é muito intenso do que eu sinto. E é uma coisa que é uma luta todo dia em como enfrentar as coisas. Até parece um vídeo triste, tá? Mas não é. Na verdade, tem lugares que é um pouco mais sofrido, que eu preciso lutar muito e manter o meu psicológico em dia. E tem lugares que eu fico assim super bem, super tranquila e muito grata por tudo isso que eu tô conhecendo. Então, ser sensível às coisas, sentir muito, ou ainda ter ansiedade, né, faz com que a gente tem que lidar com muitas emoções. E se você é assim, então fica nesse vídeo para ver como as coisas podem funcionar e talvez ajude você a saber lidar melhor com as suas viagens, se você for viajar. Primeiro que esse ano foi um ano que algumas coisas aconteceram que me deixaram um pouco sem chão, né? Não foi nada ruim, nada, mas sabe quando você sempre planeja, vai acontecer isso nos próximos anos e você percebe que não vai mais acontecer isso? E aí você tem que recalcular a rota? O que acontece? Eu sempre vou para o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é um lugar mais barato, então para nômades digitais é ótimo, porque a gente consegue alugar lugar bom, às vezes até com piscina, academia, mais barato que no Brasil, sabe? E aí a gente também, então a gente consegue ter uma qualidade de vida, né? Paga lugar bom, come bastante na rua, sem problema, porque lá é muito barato, você come por 5, 7 reais. Você consegue ficar, às vezes, muitas vezes na beira da praia, praia paradisíaca. É possível pagar esses lugares, porque coisa que a gente pensa, é coisa de rico no Brasil, lá no Sudeste Asiático é possível. E aí eu falo assim, vou me sentir rica aqui, né? Massagem toda semana, que as massagens super barata. Aí fica ali quase na beira da praia, fica ali curtindo uma praia paradisíaca, uma ilha paradisíaca na Tailândia, na Indonésia, né? Então é um lugar que muitas pessoas vão por ser mais barato e tal. Todo ano eu vou para o Sudeste Asiático. Passo 3 meses na Tailândia, por exemplo. E esse ano eu decidi fazer um pouco diferente. Vou para o Sudeste Asiático sim, porque era uma coisa que eu botei na minha cabeça, é um lugar que eu consigo pagar. Então eu sempre vou para o Sudeste Asiático. Porque assim, Europa é mais difícil pagar. Eu tô aqui em Helsinki, mas né, eu tô aqui com hospedagem gratuita, aquela coisa.
que também eu vou falar em outros vídeos como conseguir essas hospedagens gratuitas. Então, o Sudeste Asiático era o único lugar que eu conseguia pagar com o meu salário, né? E eu decidi fazer diferente e ir para as Filipinas e Indonésia. Não ir para Tailândia, como sempre vou. E as Filipinas, eu já morei 1 ano nas Filipinas, então assim, vou matar a saudade das Filipinas. Só que assim, nós mudamos e as condições também mudam. E aí o que aconteceu? Eu cheguei nas Filipinas e fiquei super desapontada, assim, porque quando eu morava lá, a empresa pagava, eu morei lá com trabalho, né? A empresa pagava um lugar para eu ficar, num bairro bom, aquela coisa. Aí quando eu vou como pessoa normal, eu não consegui pegar o lugar bom, era muito caro. Então eu fiquei perto do lugar bom, só que perto do lugar bom já era um lugar meio zoado. As Filipinas, ele é mais assim pobre, você vê assim que é mais pobre do que Tailândia, por exemplo, em vários lugares. Então a estrutura é mais caótica e tudo. E aí eu percebi que não era o lugar que eu gostava, como antes. E antes eu comia de tudo, achava a comida maravilhosa. E aí, dessa vez, eu vi que a comida não é tão gostosa assim e eu tô me alimentando melhor. Então, assim, a comida era muito insaudável, né? Insalubre, né? Não era saudável a comida. E foi uma decepção também, tipo, nossa, o que eu vou comer aqui, sabe? Então, aí eu fiquei no hostel, eu tinha que comer fora, então foi difícil achar comida saudável. Então tudo isso assim fez eu ficar bem desanimada. Só que juntou com a questão de eu ter deixado minha família, porque eu fiquei 9 meses no Brasil, isso foi o recorde. Fiquei 9 meses com a minha família. Então é sempre difícil, né? Eu sou muito próxima à minha família, tá? É sempre muito difícil, assim, aí você troca por apartamento cheio de barata, em lugar sem estrutura, que você não acha comida decente. Filipinas tem mais para oferecer, tá? Tem praias, mas eu não fui, só fiquei em Manila, tá? Então, porque eu achei que só ia ser o visto de 1 mês e daí eu não planejei, mas eu acho que até foi bom, foi bom para perceber que as Filipinas não é mais o lugar para mim. E eu passei 1 mês assim, tipo, querendo sair de lá, né? Mas eu já tinha pago tudo, já estava tudo organizado. E aí o psicológico, não é que eu estava odiando, né? Mas eu não estava, né? E aí assim o psicológico começa a ficar abalado, aí junto com a questão de, tô longe da minha família para ficar aqui, sabe? E aí eu comecei a questionar muita coisa. E aí você acaba que, quando você está nessa situação, você não entende bem o que é que está te incomodando, o que é que você tem que fazer, o que você faz, exatamente, né, o problema. E aí você fica ali pensando, não, deve ser por causa disso, deve ser porque aqui antes eu ficava num lugar bom. Então, assim, foi muitos dias de pensamento de entender por que eu estava daquele jeito. E aí eu fui embora, né, depois de 1 mês, fiquei 1 mês lá. E aí eu fui para Bali. Bali já me deu uma aliviadinha, mas mesmo assim eu ainda estava desconfortável. Bali é muito legal, tá? Eu super indico. Tem muita coisa legal lá, a comida é muito boa, saudável. Então, assim, muitas coisas melhoraram comparando com as Filipinas. Mas eu ainda estava meio estranha. E aí foi aí que eu cheguei a uma conclusão, que eu não sei se é a conclusão certa, né? De talvez eu não queira mais o Sudeste Asiático. Talvez eu esteja cansada dessa coisa um pouco mais desorganizada e caótica, que eu nunca me preocupei antes. Tava bom, tipo, né? Eu nunca fui criada em lugar chique, né? Mas não sei se é porque eu tô ficando velha, que eu quero um pouquinho mais de organização e coisas que funcionam bem e tal. Ainda estou me questionando se é exatamente isso, mas a conclusão que eu cheguei foi: talvez o Sudeste Asiático não seja mais para mim. Depois de, 3 anos indo para o Sudeste Asiático. Ou 2, nem lembro. E foram 3 no total, né? E aí foi um momento que eu pensei, cara, e aí o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Eu não tenho como pagar a Europa, eu não tenho como pagar outros lugares. E foi um momento assim que eu me senti bem perdida. E meu pai ainda falando: tu tem que alugar um apartamento em Florianópolis, tu tem que ficar aqui e tal. E aí aquilo tudo foi embolando na minha cabeça, e eu não, calma.
as coisas vão se ajeitar. E é muito isso que eu tenho lidado, é tipo, vamos deixar ver o que o universo tem para oferecer, porque às vezes é difícil, a gente tem que tomar uma decisão porque aquela que a gente esperava já não é aquilo que a gente quer, ou que a gente não se sentiu bem com aquela decisão, a gente tem que mudar. E foi um momento assim bem de, putz, né? O que eu vou fazer se esses lugares já não me agradam, já não me fazem bem? Aí eu fui para uma ilha por 10 dias, uma ilha perto de Bali, chamada Gilier, que entrou no meu coraçãozinho. É uma ilha muito tranquila e foi muito bom eu passar um tempo lá. É bom, né? A natureza sempre dá uma curada no nosso coração. Mas assim, tudo isso, todos os dias era eu lidando como eu ficar melhor, entender o que está acontecendo. A minha vida é isso, cara. Não sei se vocês se identificam. É o tempo todo, é analisando, é tentando entender, é tentando ficar bem, é tentando não afundar. Eu vivi muitos anos em depressão e as viagens me curaram. Então, assim, o negócio é entender que às vezes as coisas realmente mudam e a gente tem que recalcular a rota, né? E aí eu fui para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é meu país preferido. E aí, só que eu não quis ficar muito tempo lá. Porque a última vez que eu fiquei, eu engordei muito. Eu engordei 4 quilos porque a comida não é saudável também. Por mais que tenha um monte de legumes, eles botam sódio e pimenta em todas as coisas. E aí eu fiquei meio assim, como é que eu vou ficar lá comendo? Porque eu fiquei em hostel e tal, e aí eu sempre tinha que comer na rua. Não tinha como cozinhar e tal. Então, eu pensei, vou ficar só 2 semanas. Mas aí depois eu pensei, não, mas só 2 semanas, né? Não, peguei 1 mês e 10 dias. E aí eu cheguei lá e percebi de novo, toda vez que eu chego lá, eu pensei, é pouco tempo. Dessa vez eu peguei um quartinho, mini quarto, assim, que tinha geladeira, banheiro, tudo, maravilhoso. E aí eu tinha uma cozinha compartilhada, e aí eu cozinhei nessa cozinha a maior parte do tempo. Comi bastante fora, mas 85% eu comi em casa, né? E eu até emagreci dessa vez. Então, e eu consegui pagar muito esse quarto, assim, muito barato, assim, comparando com o que eu tava esperando. Então, meio que abriu ali uma coisa tipo, cara, eu posso ficar mais tempo na Coreia, eu consigo pagar essa conta. E isso me deu uma esperançazinha, assim, né? E 1 mês e 10 dias foi pouco tempo. Mas foi aí que eu comecei a melhorar. E, nossa, eu me sinto bem. Então, eu acho que é isso, né? A questão da organização, um lugar limpo, organizado, as coisas funcionam. Que talvez é coisa de velha, né? Que agora não quer o caos, né? Que é tudo organizadinho, silencioso. Né? Então, realmente, a gente muda. E aí, as coisas que a gente se sentia bem ou não podem mudar também, né? E aí eu vim pra Europa. Aí eu tô com hospedagem grátis em todos os lugares, né? Eu fiquei no Luxemburgo com hospedagem grátis 10 dias, agora 18 dias em Helsinki. E vai ser mais 15 dias na Holanda e depois eu não sei, né? E agora eu tô muito bem. Então eu acho que os primeiros meses, além de ter sido no Sudeste Asiático, gente, eu super indico o Sudeste Asiático, tá? Pelo amor de Deus. As praias maravilhosas, a comida da Tailândia é maravilhosa. Eu super indico. É só, eu já fui, muitas vezes, já, né? Já deu pra mim, né? É um outro momento que eu tô vivendo, tá? Não tô falando mal do Sudeste Asiático, tá louco? Sempre fui fãzona do Sudeste Asiático. E aqui na Europa eu tô melhor ainda. Então eu acho que também foi a questão de tinha que sair da casa dos meus pais pra ir pra fora, e aí eu também tinha que lidar com isso. Lidar com, sair de lá da casa da minha mãe, que é super confortável, comidinha saudável, né? E tinha eles por perto, né? Pra ficar sozinha num país X que não tinha comida direito, né? Não tinha comida saudável. O lugar meio caótico, e aí foi uma luta, assim, pra eu entender. Então, tudo isso é um processo. E o que eu digo? Essas viagens é um intensivão de autoconhecimento. Porque ao tempo todo você se mete em coisas, você tem informações novas, você vive coisa diferente, que você começa a tentar, que você vai entendendo, tipo, gosto disso, não gosto disso, preciso disso, não preciso disso, sei lidar com isso, não sei lidar com isso. E você tem uma obrigação de saber lidar com as coisas, de, ok, agora você tem esse problema, lide com isso, agora.
né? E a gente tem isso na vida, né? Vem um problema, a gente tem que lidar com aquele problema. Só que assim, na vida normal, geralmente, a gente tem um probleminha ali, um probleminha lá, às vezes é os mesmos problemas que se repetem. E quando você viaja, são coisas aleatórias, muita informação, muitos tipos de emoção, porque você vive mais. Você não tá naquele loop de acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, que você acaba não vivendo muitas coisas diferentes. Então, é muito bom para autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é a chave de muita coisa, assim. Nossa, eu vejo assim a evolução do antes de viajar e o depois de viajar, que, meu Deus, equivale a 1000 anos de terapia, 1000 anos não, né? Mas equivale a vários anos de terapia. Continue minha terapia, não pode parar a terapia, gente. Mas, é incrível, assim. Eu sou grata a tudo que eu vivi, por mais que seja muitas vezes difícil. Agora tá uma beleza. Na verdade, eu tô com novas emoções aqui, que eu não esperava gostar tanto, de Helsinki, na Finlândia. E o meu plano era voltar pro Brasil já em agosto, agora no final de agosto. E eu tô questionando por que voltar. Se eu consigo mais hospedagem de graça, por que voltar? Porque na Europa eu preciso de hospedagem de graça, né? Porque, né, como eu disse para vocês, o meu salário ali ainda é um pouco limitado, né? Estamos na luta aí para aumentá-lo. Mas eu realmente, assim, esse ano acho que foi mais de emoções, assim, tipo, muitos sentimentos e tentar entender. Então isso, na verdade, gente, é aprendizado, autoconhecimento, e é maravilhoso, tá? A gente sempre acaba sabendo lidar com aquilo para não surtar e as coisas maravilhosas que a gente vive também não tem sem palavras. É muito bom. E eu tô com acompanhamento aí de psicóloga, claro, né, justamente para entender essas coisas e essas mudanças que estão tendo dentro de mim também, né? E tudo bem, eu tirei o Sudeste Asiático da minha lista, por enquanto, mas eu ainda tenho Coreia que eu consigo pagar e ainda tenho a Europa dessa forma, que eu dependo das hospedagens grátis, né? Mas eu tô muito aliviada de ter conseguido passar um tempo aqui com as hospedagens grátis, então é como se, tipo, eu tenho outras soluções. A vida nômade, né, ela tem seus altos e baixos, né? Mas eu sempre acho essa vida, esse estilo de vida só super positivo. Os altos e baixos são normais na vida, só que esse tipo de vida a gente se sente mais vivo. A gente se sente muito mais vivo, então isso é muito melhor do que só passar altos e baixos numa vida que você está parado no looping de trabalho, dorme, espera o fim de semana. Então, agora eu tô aí num processo novo de entender mais o que eu tô sentindo. Antes eu até estava um pouquinho agoniada para voltar pro Brasil, para ficar com a minha família, e agora eu já não tô tanto, e isso eu acho muito bom. Aí eu penso, vou voltar depois, eu vou sair de novo, porque eu sempre passo uns meses no Brasil, né? Levo presente para eles, né? Fico um tempinho com eles. E na verdade eu passei 9 meses e foi um pouco difícil, porque no começo tudo bem, mas eu não ficar parada no mesmo lugar fazendo a mesma coisa não me faz bem, e eu acho que não faz bem para muita gente, só que as pessoas não entendem esse sentimento, não entendem o que é isso. Acham que é porque eu não ganho bem, é porque o trabalho tá ruim, e às vezes é só porque tu tá parado na mesma coisa sempre. Eu, por exemplo, poderia parar em algum lugar na Europa, tá? E trabalhar, então um trabalho normal, e trabalhar e ganhar mais do que eu ganho. Poderia. Mas eu quero ficar parada no lugar, trabalhando 8 horas por dia? Eu não quero. Porque eu sei que isso não vai me fazer bem. Eu já fiz isso 2 anos na Polônia. E não faz bem. Você tá viajando, você não precisa ficar viajando toda hora, mas você tem a possibilidade de poder viajar, assim, deixa você mais vivo. Então, assim, resumindo, Sudeste Asiático vale muito a pena.
para nômades principalmente. Ser nômade digital para mim vale muito a pena. Eu me curei da depressão com esse estilo de vida. A diferença é que você vai ter muitas emoções, muito mais emoções para lidar. As boas, as ruins, mas eu acho que muito mais boas, sinceramente, muito mais boas. Esse ano que eu fiquei um pouco mais mexida, assim, com os 2 primeiros meses, mas depois, só alegria. E claro, ainda estou tentando entender várias coisas, né? Isso é normal, mas não é que estou mal, eu só estou tentando entender os meus sentimentos. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu faço, o que eu não faço. Então, só um pouquinho aí da vida nômade para vocês entenderem que tem vários lados, né? Mas eu sempre acho que o lado bom ganha demais, demais, demais. Olha aí, gente, tô aqui na Marina, em Helsinki. É isso. Então é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre vida nômade e tal, e como viver isso com ansiedade, né, a famosa tag, estamos aí trazendo relatos e falando sobre, né, saúde mental e viagens, trabalho. Então não esqueça de me seguir aqui e beijo!